Pronto, dei o play. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, esse aqui é o Fala Comigo Podcast. O meu convidado de hoje é o Davi, meu amigo, gente boa demais. Gratidão demais aí, tá presente. Conheci através da Luísa, minha esposa, colega dela de faculdade, e a gente acabou se conhecendo, se afinizando. Davi saca um pouco de tudo, ele trabalha. Fala um pouco de você, Davi, fala com o que tu trabalha, fala um pouquinho pra galera. Atualmente eu trabalho numa agência de marketing. A gente tá nichado no nicho de advocacia, mas a gente também faz lançamentos digitais, também atende algumas outras vertentes para outros tipos de empresas também, de outros nichos. Só que agora a gente está muito mais focado no nicho de advocacia e fora em quesito profissional, eu sou uma pessoa que ama sair de casa, fazer esporte. Agora eu tô treinando para fazer triatlon, começar pequeno, aí a gente vai evoluindo aí. Sou uma pessoa que ama pedalar. Recentemente eu gostei de descobrir que eu gosto muito de correr. Antes eu não gostava porque eu preferia pedalar, mas agora eu gosto de correr também. E sou uma pessoa ativa, sou uma pessoa que gosta muito de leitura também. Descobri esses tempos por agora que eu gosto muito de ler. E é isso. Sou uma pessoa que gosta, acredita em Deus. Acredito que Ele está muito forte na minha vida. Uhum. E essa fé, essa crença me ajudou bastante na minha caminhada até agora. Tu falou que de uns tempos pra cá começou a ler, conta como é que foi essa história. Eu acho que agora a gente tá aqui do lado de alguns livros, acho que isso me chamou um pouquinho a atenção. Aqui é o meu escritório na minha casa, esse aqui é o meu sofá, só que o sofá onde a Luísa joga videogame, na verdade. E como é que foi essa transição? O que foi que fez você gostar de ler? O que foi que te deu essa chama, né? Porque às vezes tem uma situação que chama a gente pra querer ler um pouco mais. O que foi que fez você fazer isso? Então, o mundo, as coisas que, tipo, minha vida antigamente eu via que era só a gente empurrando com a barriga, não era uma coisa, minhas conversas não eram produtivas, é sempre, sei lá, falando de coisas fúteis, e aí eu queria sair um pouco dessa bolha, queria entender mais sobre o que é o ser humano, o que é o mundo em que a gente vive, como eu consigo me portar melhor nas relações que eu tenho. Independente se for relação amigável, amorosa, profissional, familiar, em todas. Tem uma coisa que quando eu era mais novo, eu fui diagnosticado, né, com TI. O que é isso? Que é transtorno explosivo intermitente. TI. TEI. O que isso significa, gente? Transtorno explosivo intermitente. A pessoa de pavio curto, que explode, assim, fica irritadinho com qualquer coisa. Na escola antigamente o pessoal ficava zoando, não tomou remédio hoje. Então, eu era das pessoas que precisava tomar remédio. Isso é uma questão que eu mesmo me dei alta. Sou meio maluco por conta disso. Eu não queria mais ficar tomando remédio. Eu falei, eu não quero mais isso aqui pra minha vida. Na época eu bebia, hoje em dia eu não bebo mais. Sou super contra isso, na verdade. E eu meio que fiz uma escolha. Eu preferi continuar bebendo e tirar o remédio, porque isso afeta o organismo e tal, é ruim. E aí eu tirei o remédio e falei, eu vou me controlar e vou fazer tudo possível pra isso. Hoje em dia eu falo isso pra algumas pessoas que me conheceram mais recentemente e falam, mano, como assim, velho? Isso é do teu passado, não consigo te ver desse jeito. Inconsequente total. Eu já fiz tratamento pra depressão. E quando eu fiz, eu tive que tomar muitas escolhas, porque eu já tinha visto vários amigos meus tratando e fracassando, assim. Eu fui a primeira pessoa ali do meu ciclo que teve um tratamento que chegou até o final com sucesso. E eu tive que parar de beber. Eu parei de beber, eu fiquei um tempo que eu tava tratando, acho que foi mais ou menos uns 3 anos que eu fiquei tratando, tomando remédio. Esse tempo eu fiquei sem beber, e aí depois eu voltei a beber. Foi isso, tipo, eu respeitei bem o meu tratamento. Eu acho que também eu tava tão mal com a depressão, sabe, que eu não queria mais ter depressão. Eu só queria me sentir melhor comigo mesmo, só queria acordar me sentindo bem, queria dormir bem, queria me alimentar bem, queria viver a vida que é a vida sem depressão. Então, pra mim valia ficar sem beber, não foi um sacrifício tão grande, porque eu ia pros rolês do mesmo jeito.
Tipo, todo mundo bebia, eu era amiga da vez, eu não me importava, mas eu ia pros rolês do mesmo jeito, me divertia do mesmo jeito. E foi muito bom abrir mão disso naquele momento. Eu vejo que hoje em dia a juventude acontece, não a juventude, né? Porque já tem alguns estudos que estão mostrando que a geração depois da nossa não consome tanto álcool quanto a nossa. Mas quando eu e a minha geração nós éramos jovens, a galera realmente tinha álcool como uma prioridade, né? Eu vejo, olhando pra trás assim, a maioria das coisas, tirando o pessoal que era assim de igreja, o que tinha pra fazer era sair pra beber. As pessoas se reuniam, vão passar um dia no parque, não era um piquenique, era com vodka, pô, essa era a verdade do que acontecia. Eu acho que por isso que foi tão difícil pra muita gente nessa geração conseguir tratar a depressão de uma forma tranquila, principalmente por conta do consumo de álcool. Porque eu via que isso foi uma coisa que eu vi freando o tratamento de muitas pessoas. Você falou aí agora, mas olhando pra trás eu lembro de muitas amigas, mais de 4, que não tiveram um tratamento bem sucedido por conta de álcool. É complicado. Por mais que eu troquei um pelo outro, só que um tempo depois eu ainda parei de beber também. Aí eu meio que tirei os dois. Uhum. E eu acho que foi Eu nunca gostei muito de beber, eu vou te falar. Sabe aquela pessoa que meio que não sabia quem era e quer tentar se encaixar na galera, aí vai meio que na onda ali da galera e tal, o pessoal tava bebendo e tal, eu comecei a beber por meio disso. Só que eu nunca gostei, tipo, e eu sempre fui um pouco controlado. De todas as, se eu não me engano, comecei e parei de beber 3 vezes. E dessa, eu só dei, eu acho que PT 1 ou 2 vezes, que eu lembro assim, foi feio mesmo, 1 ou 2 vezes. E eu falei, velho, por que eu vou ficar bebendo uma coisa que me faz perder noção das coisas? Tem gente que fala que, é dose de coragem, pra fazer tal coisa assim. Pô, querendo ou não, é porque inibe uma parte do seu cérebro que faz você tomar decisões, sabiamente, né? Então, por isso que é a dose de coragem. Na verdade, você tá deixando de ter noção das coisas. E aí, aconteceu umas coisas passadas comigo relacionadas ao álcool também que não foram muito legais, que me vieram muito de aprendizado. E aí você falou que você era amiga da vez. Hoje em dia eu não sou mais muito de ficar saindo, mas toda vez que eu saio eu sempre sou amigo da vez. Tipo, sempre, eu sou o pai do rolê, fico cuidando dos outros, não que eu queira isso, mas tipo assim, se for preciso eu tô lá pra ajudar, porque, né, tem que ajudar as pessoas que a gente gosta. Não, total, né, mas quando a gente tá ali com um amigo da vez a gente acaba ajudando. Mas esse processo de tratamento para querer conciliar com álcool é uma coisa muito complicada. Mas voltando, respondendo a minha pergunta, como é que foi que surgiu esse interesse pela leitura? A leitura foi o conhecimento. Eu percebi, antigamente eu gostava muito de ler, de ver série, filme e tal. Quando eu era mais novo eu também tinha vontade de ser ator. E eu nunca tive muito esse hábito de leitura, eu já tentei várias vezes quando eu era pequeno, já li vários quadrinhos e tal, só que eu nunca peguei esse hábito. Só que aí eu percebi que minhas conversas estavam muito fúteis e aí eu comecei a querer entender sobre como é que era o mundo, como é que eram as relações das pessoas, como é que funcionava a nossa cabeça, justamente para tratar essa parte eu deixei de tomar isso aqui, então eu preciso entender quais são os gatilhos que me fazem ter essas reações de explosão. Aí eu comecei a entender e meio que tentar evitar isso. Não só evitar, mas procurar outros meios. Trocar um hábito pelo outro e tal. E aí eu comecei a gostar. Eu fui meio que por esse caminho do desenvolvimento pessoal, tentando me encontrar, me achar e tentando entender as coisas pelo completo. E aí nessa daí eu acabei fundando um clube do livro, que é o Esquina da Mente. Sim, eu tô no grupo. E aí é isso. Basicamente, queria entender sobre as coisas. Aí enquanto eu estudava, enquanto eu leio e tal, eu vejo que quanto mais a gente estuda, mais coisa tem para estudar. Aí eu comecei a me considerar um eterno leigo. Eu vou morrer, eu posso estudar 24 horas por dia o resto da minha vida, morrer com 120 anos, eu não vou estudar tudo. É impossível. Então, não sei se você já leu o Harari. Já leu o Yuval Harari? Não. Ele escreveu Sapiens, ele escreveu Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Esse 21 lições para o século XXI eu já ouvi falar. Sapiens também é super famoso e o Homo Deus também é famoso.
Mas, cara, o Harari ele é muito bom. Ele escreve muito bem porque ele escreve de uma forma que te prende, te traz muitos dados, muitos. Você lê o livro dele e você fica, cara, o que esse cara teve que ler pra escrever só esse livro aqui, cara? Porque a quantidade de dados que ele apresenta em um capítulo é surpreendente, é uma memória surreal. Tudo bem que um livro você não vai escrevendo ali só tirando o que tem na sua memória. Você tem a possibilidade de fazer pesquisas, etc e tal. Mas, de qualquer forma, foi uma pesquisa de muita qualidade. É um escritor que ele é historiador, então ele tem essa pegada pesquisadora, principalmente eventos, datas. E ele traz muita coisa também científica, que é muito interessante. Você lendo um livro dele, você pensa, meu Deus do céu, eu acho que eu precisaria passar 5 horas a 7 horas do meu dia lendo para conseguir ler o suficiente de tudo que esse cara já leu. Em compensação, alguns outros livros eles trazem uma pegada mais reflexiva. Você não é aquela questão tão intelectual, é uma questão mais filosófica. Nietzsche é um filósofo que eu gosto muito. Aqui, ele está até aqui. Assim falou Zaratustra, que é aquele livro que tem aquela polêmica do Deus está morto. Ah, pode crer. Mas no livro, qual é a situação? Eu acho que eu tenho até aqui. Ele não fala mal, tipo, ai, Deus está morto. Na verdade, Nietzsche era até cristão. Entendeu? Nietzsche era cristão. Não sei se eu vou achar. Aqui, achei. Ele diz, mas quando Zaratustra se achou só, assim falou para seu coração, como será possível? Este velho santo na sua floresta ainda não sabe que Deus está morto. E aí ele começa com essa ideia de o que é o Deus está morto? É que ele viu as pessoas passivas, aceitando as imposições das religiões, da sociedade, as imposições das ideias, as imposições de tudo, e justificadas por Deus. E inclusive as próprias incapacidades. Eu não consigo fazer isso porque Deus não permite que eu faça isso. E aí Nietzsche vem com essa ideia de, então gente, Deus está morto. E agora que Deus está morto, o que você consegue fazer? Tipo, o problema é isso? Deus não deixa você conseguir? Deus condenou sua família? Deus adoeceu seu filho? Então vamos fazer o seguinte, Deus está morto. E agora? Uma bela reflexão. Entendeu? Essa que é a reflexão. Na época da adolescência o pessoal ficava tipo, Nietzsche é anticristo, mas só que ele acreditava em Deus, Nietzsche. Ele só criou essa narrativa para poder conseguir fazer as pessoas saírem daquele comodismo, digamos assim. A narrativa de Nietzsche era uma narrativa muito criticando a forma que as pessoas viviam. Por exemplo, o Deus está morto era uma dessas narrativas de... Então você vive de acordo com uma lei de um ser que, mesmo que exista, o que você faria? Entendeu? E a questão também do eterno retorno, que também é uma crítica de Nietzsche muito interessante, que é, se você tivesse que viver a sua vida, tipo, morrer agora, parar, e viver a sua vida desde o dia que você nasceu até agora, eternamente. Isso é o eterno retorno. Isso pra você é ser um alívio ou uma condenação? A crítica de Nietzsche é muito a forma que você vive. Essa do eterno retorno foi uma coisa que me fez refletir muito. Que eu fiquei, caramba, tem muitas coisas que eu ia sentir que é um martírio viver de novo. Outras coisas eu ia gostar de viver de novo. E aí, o eterno retorno, ele é... E se você parar pra pensar, o eterno retorno, ele é real. Porque nós vivemos ciclos. A verdade é essa. A gente vive a mesma vida de novo. Não que você morra, volte pro dia que você nasceu até agora, mas as situações, elas são cíclicas, né? O eterno retorno, ele de uma forma mais fractal, ele existe um fragmento dele que acontece na nossa vida e que vai se repetindo, pequenos ciclos de coisas que nem sempre fazem bem pra gente, que vão se repetindo. E eu gosto de Nietzsche porque ele traz a reflexão de, será que eu quero viver a vida da forma como eu tô vivendo? Será que eu quero manter os meus hábitos da forma como eu tô vivendo? Mas a filosofia, ela é sempre muitas perguntas. Muito.
E eu, ultimamente, eu tenho buscado, por exemplo, eu gostei muito de Napoleão Hill. Ele traz muitas respostas, o cara é mais, respostas. Eu gostei muito de Napoleão Hill. Eu gosto muito de Bob Proctor, não sei se você já viu Bob Proctor. Sim. Bob Proctor, eles são muito de... E eu não sei se você já ouviu falar do Tao. O chinês. Taoísmo, é oriental, né? Eu não sei se ele é chinês ou se ele tem origem indiana, mas eu não sei qual que é a origem dele, mas eu acho que pode ser chinês, assim. Porque o nome é Tao Te Ching, né? Tao Te Ching, esse aí. É, Tao Te Ching, né? Eu não lembro se era indiano ou se é chinês mesmo. Eu acho que é chinês. Mas um dos princípios dele é o seguinte: pense no que vai dizer antes de abrir a boca, pois cada vez que deixa sair uma palavra, deixa de sair também uma parte do seu ti, que é a sua energia. E tudo que você deixa escapar com as suas palavras, você projeta aquilo para o seu futuro, porque a gente vive na nossa realidade só o resultado da nossa conversa interna. Caramba, que profundo. A gente vive o resultado do nosso diálogo interno. E isso é muito verdade, né? Porque a verdade é que a gente não consegue sair de nós mesmos. Se você passa o dia inteiro dentro da sua cabeça, pensando: ai, eu tô sem dinheiro, nossa, aquilo é caro, meu Deus, o celular tá lá tomando, você tá gastando 50 centavos, fica lá o juros na cabeça. Cara, na hora que alguém falar com você, falar, vamos tomar um sorvete, você o quê? Você acha que eu vou gastar R$2,50, que não sei o quê? Então aquilo vai se reproduzir. Agora, se você fica sempre com raiva, você tá ali vivendo raiva na sua mente. Na hora que alguém falar com você, vai ser aquilo que você vai despejar naquela pessoa. Se você ficar sempre pensando que, nossa, que céu bonito, que dia bonito e tal, na hora que alguém falar com você, você vai acabar falando, nossa, como você tá bonito. É natural. Eu não sei se é esse o nome, mas eu conheço como tipo o síndrome do carro vermelho. Você botou o carro vermelho na cabeça, você começa a sair na rua, você só vai ver carro vermelho. Pra quem tem martelo, tudo é prego. Entendeu? Então, basicamente, eu inclusive comecei a aplicar um pouco disso na minha vida. Eu achei que, como eu tava sempre meio que vendo o lado ruim das coisas, eu comecei a me refletir um pouco sobre isso. Por que eu não começo a ver o lado bom das coisas? Se você for ver mais ou menos no meu Instagram, eu acho que do final de 2023 pra agora, a maioria dos meus posts a legenda sou eu agradecendo sobre alguma coisa. Tipo assim, eu comecei a viver a eterna gratidão de... Eu posso estar na merda, posso estar acontecendo uma pá de coisa ruim, mas eu comecei a entender que essas coisas ruins estão sendo jogadas. Eu sempre levo um pouco pro lado divino, de Deus e tal. Tá vendo na minha vida, não é pra me ferrar, pra isso, pra aquilo, mas é pra eu aprender alguma coisa. Aí eu comecei essa chavinha que virou na minha cabeça. Isso tá acontecendo por quê? Então eu vou entender, dar, sei lá, uns passos para trás, ver com mais amplitude a situação, tentar ligar os pontos e tentar sair daquilo. Tem gente que entra no desespero, fica ansioso, fica aquilo, não consegue desenvolver e, né, não sai daquilo. E aí começa a só vir pensamento negativo, porque isso eu falo que tipo, foi o que aconteceu comigo. Vem um pensamento negativo, e aí, eu não consigo, eu sou um merda, aí que sei lá o que e tal, e aí a pessoa vem falar com você, e aí eu vi que isso era um dos gatilhos pra eu meio que explodir com as pessoas. Então eu falei, vou começar a ser mais grato, vou começar a entender melhor sobre as coisas boas, ver o outro lado da vida. Gratidão muda completamente a nossa percepção sobre tudo. E a gratidão, ela molda, qualquer pensamento molda a nossa mente. Tudo, nós somos um conjunto de hábitos. Se você passa o dia inteiro bebendo água, você vai ser um conjunto de um organismo que bebe água. Se você vive um dia inteiro e não bebeu nenhum gole d'água, você vai ser um conjunto de organismo que não bebe água. Se você passa o dia inteiro pensando que merda, você vai ser um conjunto de organismo que passa o dia inteiro pensando que merda. Se você passa o dia inteiro pensando obrigado, exato, você vai ser o conjunto de um organismo que passa o dia inteiro falando obrigado. Eu comecei a refletir muito sobre minha questão de hábitos, principalmente quando eu quis que a Luísa melhorasse os comportamentos dela. E
eu comecei a todos os dias de manhã agradecer a Luísa. Quando ela tá ali acordando, porque eu sempre acordo mais cedo, eu comecei a agradecer a Luísa. Acordar agradecendo, acordar, eu muito obrigada por estar aqui, tô muito feliz. Tô muito grata a Deus por ter acordado aqui do seu lado. Pra mim é tão bom estar aqui em casa com você, saber que o Roco tá aqui bem, que você tá aqui do meu lado. Você sempre tá comigo, a minha companheira e tal. E a Luísa acorda já com um sorriso no rosto. E isso já deixa o clima leve. Não que a gente não brigue, tá? A gente vive muitos problemas de casal. Mas pelo menos na hora de acordar é bom, é de boa. Já quebra um gelo. E outra, na hora que começa uma briga, fala, ô, calma aí. Pô, a gente tava de boa aqui agora, agradecendo, vamos voltar pra esse clima. Sabe, já tem um parâmetro um controle de qualidade de ambiente, um controle de qualidade emocional, espiritual que você vai colocar ali na sua casa. De energia. Exato. Eu e a Luísa, a gente não gosta de levantar, sair do quarto sem ter aberto a Bíblia e lido pelo menos um capítulo, conversado sobre aquilo. Ou botar alguma coisa ali no YouTube pra gente assistir, alguém falando alguma coisa e tal. É um hábito que a gente tem mantido e que isso tem enriquecido a gente, deixado a gente com mais paz. E o exercício da fé também tem sido muito bom, porque a fé ela é um exercício. Existem várias provas de fé, existem situações que os crentes chamam de o salto de fé, né? Que é um ato de coragem que você faz, que é a única coisa que tá te alimentando, o único combustível que você tem é a fé. Você não tem nenhuma prova material ali que aquilo pode acontecer. Uma prova disso foi inclusive eu ter trocado de carro. Juro que foi assim, muito sobrenatural. Eu não tenho explicação racional para como que eu consegui trocar de carro, como que as coisas aconteceram assim, de forma tão encaixada, tão conexa. E no final eu consegui exatamente o que eu queria, que era trocar de carro antes do meu aniversário. Você acreditou, você fez e aconteceu. Assim, quando Jesus foi explicar sobre a fé, os discípulos estavam lá discutindo entre eles e perguntaram, Jesus, afinal, mestre, como eles chamavam, afinal, por que a gente está fazendo de errado? E Jesus falou naturalmente, olha, a sua fé é pouca. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam olhar para este monte e falar, passe daqui para colar, e ele passaria. É tão claro. E aí, depois que eu comecei a refletir sobre só esse versículo, refletir, parar, pensar, matutar, entender o que é isso, eu comecei a pensar qual que é o meu monte. Qual que é o meu monte? O que eu tô precisando de uma fé do tamanho de um grão de mostarda para falar, passe daqui para colar. E vai passar, o que é o meu monte? Porque eu acho que as pessoas levaram muito pro literal, tipo, Jesus movia a montanha. Não tem nenhuma história de Jesus pegando uma montanha e jogando de um lado pro outro. Não teve essa história. Jesus não pegou a montanha e arrastou, ele só falou isso. Ele só falou, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele exemplificou, ele fez uma história ilustrativa. Então, o poder, o tamanho da... O poder da profecia, o poder da palavra. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. A palavra, só a palavra é Deus. Só a palavra é Deus. O que você fala é Deus. Se eu olhar agora e falar, a minha vida é uma merda. E sou eu usando o poder de Deus a meu favor do jeito que eu quero. Porque se eu quero uma vida que é uma merda, eu vou ter isso através das minhas palavras. Agora, se eu acordar todos os dias e pensar que a minha vida é boa, eu não penso isso. Eu acordo todos os dias e penso que eu sou a imagem e semelhança do Criador. Esse é o meu primeiro pensamento racional. Que eu penso, agora eu preciso pensar isso, sabe? Que eu tenho que pensar isso quando eu acordo. E isso foi uma coisa que foi me curando. Porque antes eu confesso que eu não aceitava também ter o poder de Deus dentro de mim. Tipo, eu não acreditava que aquilo era real, eu achava que tudo era exagero. Não que as pessoas não exagerem, elas podem exagerar, mas eu achava que se viesse de mim também seria exagero. Eu achava que qualquer pessoa que manifestasse isso de alguma forma seria um exagerado. E eu não queria ser uma exagerada também.
Mas depois que eu casei com a Luísa e a gente viu as coisas acontecendo, cara, tem sido tão bom pra gente. A gente tá lendo um livro que é O Poder dos Casais que Oram Juntos. Cara, e ele fala sobre o poder da egrégora. Que a maioria dos casais que são cristãos não oram juntos. Tem seu momento de oração, cada um, mas não oram juntos, sendo que o poder de você orar junto é maior. Jesus disse, quando tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. E isso é o poder da egrégora. E não só em nome de Jesus, qualquer coisa que tiver 2 ou mais reunidos ali naquele nome, lá aquilo vai estar. Quando tiver 2 ou mais reunidos em nome da putaria, pode ter certeza que a putaria vai pegar no corpo de todo mundo. Vai no rolê de funk, todo mundo lá, velho, tipo, a pessoa pode estar até de boa, ela entra lá e já fica meio, ai, tô sentindo um negócio. É a energia do lugar que contagia, independente de onde você entra. Se for na igreja, se for no baile funk, se for no rave. Exato. Contagia ali. É, a energia contagia. Eu já fui num rave, eu não gostei muito, mas eu me senti louca. Eu me senti muito louca. Porque rave só tem gente doida, eu nunca vi tanta gente doida por metro quadrado. Pois é, há um tempo atrás eu gostava muito de ir pra rave. Hoje em dia eu não vou mais pra rave. Eu vejo que realmente era isso. Por mais que eu não usasse droga, nem nada, eu ficasse lá, eu via que, tipo assim, eu gostava muito de ficar na caixa, no front. E a música, eu sempre gostei muito da música, assim, da música mais acelerada, né? Eu sempre gostei muito mais de high-tech, psychedelic. Querendo ou não, é só pra quem gosta mesmo. Eu gosto de noturno. É literalmente só pra quem gosta. Eu gosta. adoro high-tech. High-tech é bom. E aí, eu sem usar nada, tipo assim, eu ficava na caixa, eu gosto de trovar na caixa. E aí chegava gente e tal, perguntando de que eu tava doido, de que eu tinha usado, me oferecendo sintético, álcool e tal, eu recusando tudo. E eu falo, mano, eu tô aqui pela música, não é pela droga. E tem muita gente, eu ia muito de bonde, as pessoas falavam, quando me perguntavam qual era a vertente, eu falava que eu gostava muito de high-tech psychedelic, geralmente o pessoal é tudo farofeiro. Não que isso seja ruim, mas geralmente é farofeiro. E aí o pessoal fala, pra escutar isso você tem que estar muito doidão e tal. Aí tipo, como se o rave já é um pouco mal visto por conta disso, né? Quem tá de fora dessa bolha. Eu gosto muito do local assim e tal, eu não frequento mais porque eu acho que hoje em dia não é mais o meu local. Mas eu ainda respeito quem vai, tranquilo. Eu ainda gosto um pouco da música, não escuto com tanta frequência, mas ainda gosto. Eu gosto de escutar de vez em quando pra malhar. Às Claro. vezes vai fazer um treino de perna escutando um high-tech, velho. Caraca, velho. É sincero. Eu gosto de pedalar escutando. Eu gosto de pedalar escutando música que tem solo de guitarra. Caraca, pode crer. Eu gosto de pedalar ouvindo Dire Straits. Eu gosto muito de ouvir Dire Straits. Porque é uma música, tipo, a guitarra é meio fluida, sabe? Eu vou só assim na bike, só sentindo, é muito bom. Eu sinto que eu tô voando. Tu gosta de blues? Gosto de blues. Mas blues e jazz, eu tenho uma playlist de jazz e blues, mas eu não escutava muito pra pedalar não. Apesar de eu gostar bastante de blues, não era o tipo de playlist que eu escutava pra pedalar. Tem que ter uma melodia assim, de vez em quando dá uma acentuada no som. E assim, cara, pedalar foi uma coisa que assim, me ajudou muito a me curar de várias formas. Agora o que tem me prendido mais está sendo passear com o Roku. Porque depois que eu casei, meu tempo ficou muito escasso. E o meu momento de passeio agora é esse, passear com o Roku. E nossa, é tão bom você sair e passear. Só que na época da bike é bom, porque são quilômetros e quilômetros, né? Você sai quase sem compromisso de voltar. Nossa, tu falou tudo agora. Por exemplo, eu tô muito longe de casa e ainda vou voltar pedalando. Exato, você veio de bike. E assim, o bom do esporte de endurance é que primeiro que eu nunca vomitei. Eu nunca vomitei também treinando musculação. Mas eu já passei mal, velho. Já, tipo, dei teto preto na academia. Agora, endurance, eu não sinto esse PT, sabe, do corpo. Me sinto bem, me sinto disposta, me sinto... Cara, parece que eu tô mais viva, entendeu? Eu fico tipo, acabei de pedalar 50 quilômetros, eu fui. Tem uns amigos meus que me chamavam de maluco, tipo, na época da pandemia.
Vou até abrir aqui, tipo, pra muita gente foi um confinamento. Pra mim, eu não entendi a noção, a gravidade disso. Pra mim foi quase que férias. Não, a pandemia pra mim foi truve. Nossa, gente, com todo respeito a todo mundo, tá? Então. Mas eu, tipo assim, fiz trilha na pandemia. Então. Eu pensava, velho, não tem ninguém em lugar nenhum. Eu vou pra onde eu vou curtir, ninguém vai me ver. Então. Eu saía pra pedalar muito, foi a época que eu fiquei muito forte na bicicleta. E aí, inclusive, eu tive um pouco dessa experiência. Eu comecei a pedalar, não tinha ninguém na rua. A rua meio que tava deserta e tal, e só fui. E eu comecei a ficar muito forte, pedalar pra tudo que é lugar, inclusive nessa pandemia, o pessoal que pedalava comigo, eles falavam que eu era maluco porque eu não comia antes do pedal. Às vezes a gente fazia pedal tipo, de mais de 100 km e eu não comia no máximo. Eu sempre pedalei em jejum também. Eu gostava de pedalar em jejum. Eu gosto de fazer cardio em jejum, eu acho super saudável. Eu também. É legal fazer jejum porque ajuda a rejuvenescer. Cara, eu sou um amante do jejum. Eu acho que o que me ajuda na minha vida, assim, principalmente é o jejum. Porque a pandemia também foi onde eu iniciei mesmo a fazer verdadeiros jejuns, assim, fazer jejuns mais longos e tal. E teve um dia que eu fiz um jejum de quase 24 horas, foi 21 horas de jejum que eu fiz. E eu fiz uma trilha 2 horas da tarde de 1h30. Tipo, um maior solzão e me sentindo bem. Sabe, sentindo o meu corpo saudável, me sentindo bem. E era uma época que a minha alimentação era totalmente limpa. Hoje em dia minha alimentação é um pouco suja, né? A Luísa gosta de comer porcaria, isso me influencia mal. Então eu como batata frita, como você viu, essas coisas e tal. Na época eu só comia basicamente legumes, verduras e proteína. A maioria da proteína que eu comia era vegetal. Porque eu não era vegetariana na época. Mas eu acabava optando por refeições vegetarianas. Isso mais em questão de, tipo, alimentação sua relacionada ao mundo animal mesmo? Cara, é mais por alimentação minha mesmo. Eu sinto o meu organismo muito fluido quando eu como muitos vegetais. Mas hoje em dia eu vejo que o que acontecia na verdade? Eu não comia tantos vegetais quando eu não estava vegetariana. Eu tendia a comer arroz com carne e salada, ou arroz, feijão, carne e salada. Era isso que eu comia de fibra, entendeu? Salada. E aí, comendo legumes e frutas, na verdade meu intestino fica confortável. Mas eu me sinto mais confortável com peixe do que com as outras carnes. Agora, entre frango e carne vermelha, eu prefiro carne vermelha. Mas não como embutidos. Entendi. Evito embutidos ao máximo. Nem açúcar, não como açúcar já tem uns 10 anos. 10, 11 anos. Esse daí não que eu não como total, mas tipo assim, meu aniversário. Mesmo, é meu aniversário. Tem um bolo ali. Eu vou comer, porra. Ah, sim, tipo. Entendeu? Mas eu não tem açúcar aqui na minha casa, você pode procurar, não tem. O único doce que tem é mel. Eu até perguntei pra Luísa que ela me ofereceu café. Nada contra quem gosta de café, mas eu não sou nada fã de café, eu só tomo pra ficar acordado. Mas eu perguntei se tinha açúcar, aí ela falou que não, só tinha mel. Agora eu entendi. Não, eu não deixo entrar, principalmente porque senão a Luísa vai arrumar alguma coisa pra fazer com açúcar. E eu não quero isso, só o meu tá de bom tamanho. E quando a gente tá na TPM, eu compro a Nutella pequenininha. Porque se comprar da grande, a gente come. Quanto maior você... A pessoa, não vou comprar da grande que o custo-benefício é melhor. Só se for o custo-benefício pra quem quer ficar... diabético. Entendeu? Eu não sei qual é o custo-benefício que você tá calculando na sua cabeça. Mas o que eu penso TPM realmente é foda ficar sem doce na TPM. Tem uma compulsão muito louca, velho. Não sei se... até eu que não como doce, fico louco querendo doce de TPM. E aí eu compro a Nutella pequena pra eu e a Luísa ficarmos à vontade. A Luísa acaba consumindo a maior parte mesmo. E aí é só perder o TPM, uns 4 dias ali que a nossa TPM é junto. E é o tempo que dura a Nutella e acaba. Mas eu não tenho... Aí esse é o tempo que entra açúcar aqui dentro de casa. Que é quando eu coloco essa Nutella pra dentro, a gente consome e depois ela acaba. Agora açúcar aqui dentro eu não deixo entrar. Eu quero começar a implementar isso na minha vida. Eu acho que é o pior hábito que eu tenho hoje em dia é açúcar. Eu melhorei tudo. Hoje em dia
evito tomar refrigerante, tomo de vez em quando, de vez em nunca mais compro refrigerante e tomo muito mais água, mais açúcar, um chocolatinho docinho ali. Eu gosto, mas já diminui bastante, inclusive tipo, de um tempo pra trás era muito mais gordo. Era muito gordo, eu pesava mais ou menos uns 110 quilos. Sério? Uhum. Tu pesa quanto agora? Agora eu tô na faixa de uns 70 e poucos, uns 80 mais ou menos. De boa. Só pra eu entender, mas é porque quando a pessoa fala, então, eu sou muito leve. Eu não tenho noção, a pessoa fala, eu tô pesando 90 quilos. Eu fico tipo, eu não entendo o que é 90 quilos, sabe? Tipo, porque eu sou tão leve que eu não consigo entender, entendeu? Você tá com mais ou menos 75, 80 quilos. Beleza, então você é magro assim, pesa 80 quilos. Isso não aconteceria comigo. Tá entendendo? Por isso que eu não tenho noção de peso. Tipo, lá no meu Instagram tem umas fotos minhas antigas, era tipo um falso magro. Aqui parecia que eu tinha... era magro, mas aqui embaixo tinha um buchão e eu tinha cara, parecia... Redonda. Tinha um amigo meu que me chamava de pão de batata. Que era com a cara redonda assim. Hoje em dia eu tô mais caveiro, mas graças a Deus eu consegui... comecei a me alimentar muito melhor. Eu chamo de tríplice aliança da saúde, né? Comer bem, dormir bem e se exercitar. Com isso daqui você já elimina boa parte dos problemas que são causados hoje em dia de saúde e no comer bem a gente inclui hidratação correta. Isso. E assim, é impressionante a questão do sono, que fizeram um estudo com alguns grupos. Grupo de pessoas que dormiram 8 mais horas, pessoas que dormiram 6 horas, pessoas que dormiram 4 horas e pessoas que viraram à noite. Quando foram avaliar, aí depois pediram para as pessoas fazerem as atividades durante o dia e depois relatarem como se sentiam. As pessoas que dormiram 6 horas relatavam que estavam se sentindo tão bem quanto as que dormiram 8. Mas o único grupo que teve realmente bons resultados foi o grupo que dormiu 8. O grupo que dormiu 6 horas teve resultados similares aos que dormiu 4 horas e virou à noite. Ou seja, não teve muita diferença entre os resultados do grupo que dormiu 6 horas e do grupo que virou à noite, no sentido de resultados, mas de se sentir cansado, realmente, o grupo que dormiu 6 horas não se sentiu cansado. E como você vê, a qualidade do sono, ela muda completamente. Uma das coisas que a gente pode avaliar é, se o sono não fosse importante, ele não teria perpassado por milhares e milhares de anos, porque se o mais forte sobrevive, dormir é uma fraqueza. E se só sobreviveu as espécies que conseguiram dormir e sobreviver, é porque dormir é completamente essencial. Porque todas as espécies dormem. Todas as espécies, assim, de animais. Vegetais, eu já não sei como é que funciona essa questão. Nas espécies de animais, todas as espécies dormem. E aí é essencial para fazer várias sinapses neurais, para a higiene do sono. A higiene do sono, ela vem através de várias coisas. Uma das principais coisas que corrigem a higiene do sono é você se expor ao sol imediatamente quando você acorda. Se você acorda quando já tem sol. Se você acorda antes, assim que o sol surgir, você coloca a cabeça na sua janela e deixa os seus olhos olharem para a luz natural, fica lá pelo menos uns 30 segundos. Mas isso tem que ser no início do dia ou no final do dia, que aí ajuda a melhorar o círculo circadiano, que ajuda a melhorar no sono também. Isso tem que ser exatamente quando você acorda. Por quê? Se você tá no quarto escuro, ou nem que seja escuro, tá no quarto ali com a luz do quarto acesa, o seu cérebro ainda não entendeu que você acordou. O nosso cérebro só entende que a gente acorda quando ele entra em contato com a luz natural. Enquanto você não entrar em contato com luz natural, no seu cérebro você não acordou. É por isso que às vezes você dormiu bem, mas acordou e tá lá no quarto, ainda passou um tempo e você pensa, nossa, tô me sentindo tão cansado, aquele incômodo um pouco atrás dos olhos. Isso é porque o seu cérebro ainda não entendeu que você acordou, tá rolando alguma briga ali. Então você tem que imediatamente se expor para comunicar pro seu cérebro que você acordou. Mesmo que, eu fui dormir 4 horas da manhã, não tem problema. Você tem que sempre comunicar pro seu cérebro que aquele lá é o horário de manhã. Porque senão, se você só fosse expor a luz natural às 11 da manhã, o seu cérebro vai entender que você acordou às 11, aí você vai chegar lá mais ou menos 11 horas da noite, meia-noite, vai estar com dificuldade de dormir, apesar de estar exausto. Corpo exausto, porque acabou a bateria mesmo, só que a bateria está viciada. Porque o que desvicia a bateria
nossa bateria do sono é o contato com a luz natural de manhã. O ciclo circadiano, ele não é só a questão do sono. O ciclo circadiano é toda a questão dos horários do nosso organismo. O horário que você gosta de ir ao banheiro. Eu gosto sempre de ir ao banheiro para dar aquela aliviada de manhã. Eu acordo... Depois treina, que aí já tá leve. eu acordo de manhã, tomo um pouco d'água e vou direto pro banheiro, dou aquela aliviada. E esse é o meu ciclo circadiano. Assim como o horário que você acorda naturalmente, o seu relógio biológico faz parte do seu ciclo circadiano. O horário que você dorme, que você acorda, essa produtividade, né, que a gente tem. Tem gente que é mais produtiva de manhã, outras mais produtivas à tarde. Eu sou muito produtiva em jejum, eu gosto de comer mais na parte da tarde. Hoje mesmo eu só fui comer aquela hora que você chegou aqui em casa. E pra mim foi muito bom, não me senti desconfortável, pra mim é muito bom. Tudo isso faz parte do nosso ciclo circadiano, que é a forma como nós regulamos o nosso organismo para que ele funcione. Você pode viciar o seu organismo, ou você pode construir um organismo forte e saudável. Não que eu seja o maior exemplo disso no momento. Hoje em dia eu estou me sentindo na média. Eu não estou no meu maior momento de disciplina de atividade física, como quando eu era solteira, eu saía para pedalar todos os dias às 5 da manhã. Eu podia fazer isso assim com mais facilidade, entendeu? Hoje em dia eu já tenho um pouco mais de responsabilidades, tenho o Roku agora, tenho os horários do Roku. E isso também muda. Mas eu sinto que agora eu tô uma pessoa meio termo. Cuido da minha saúde de uma forma mediana, mas eu sou muito mais focada em alimentação atualmente. Tô muito mais focada em comer mais fibras. Eu fico pensando, eu comi fruta hoje? Será que eu comi uma fruta hoje? Caramba, eu preciso comer uma fruta. Isso daí é uma coisa que eu venho trocando um pouco do açúcar e pego mais o açúcar da fruta, que é muito mais saudável. A frutose, né? Então, muito melhor. Uma manga tem muito açúcar, mas muito melhor do que comer um brownie, um bolo ali, um chocolate, sei lá. Cara, uma fruta que é muito docinha, que eu gosto muito, que pra mim é sobremesa, é abacaxi. O abacaxi é outra. O abacaxi... Fruta cítrica também. Eu adoro abacaxi. Sabe o que eu faço? Eu compro o abacaxi, descasco ele, já pico ele em cubinhos e já deixo no congelador. Pronto, é minha polpa de fruta. Entendeu? Que aí o dia que eu tô... Hoje mesmo, a gente tava na correria... Ah, não, mentira, eu comi sim antes de você chegar, eu tomei um suco. Porque a gente tava na correria para o mercado. E aí você falou, bora gravar. E eu falei, caramba, amor, o Davi tá quase online lá, bora logo no mercado. Por isso que tu tava me perguntando, né, toda hora. E mandei mensagem, já tá online? Aí eu falei pra Luísa, não, vamos fazer o seguinte, vamos tomar só um suco. Porque é só bater, porque já tava picada. Era só tirar do pote, colocar no liquidificador, colocar um pouco de água e bater. Bateu e tá pronto. E foi exatamente o que aconteceu, uma polpa de fruta. E isso já aumenta a quantidade de fibra que você vai consumir. Raíla, mas não é a mesma coisa de eu comer a fruta mesmo. É verdade, não é a mesma coisa, mas convenhamos. O abacaxi tava mais de uma semana lá no meu congelador. Entendeu? Ele não estragou, foi fácil de administrar. Essa é a principal coisa que a gente tem que pensar na dieta. Beleza que tem a forma perfeita de se utilizar o alimento. Mas enquanto não chega lá, enquanto você não se aposenta e tem só tempo para ficar lavando suas frutas, vamos deixar as coisas mais fáceis, mais práticas? Comprei a carne, comprei o frango. Eu vou pegar aqui 2 filé aqui pra eu fritar. Não, cara, pega tudo. Tempera tudo. Tá ligado? E pronto. E depois você pega os 2 filé pra você fritar, cara. Adianta a sua vida. Cuida da sua saúde. Tira 30 minutos pra cuidar da sua dieta. Tira 30 minutos pra cuidar da sua vida espiritual. Quantos minutos por dia você tá fazendo uma oração? Às vezes não precisa nem ficar muito tempo, mas só se conectar ali, ler um versículo, um capítulo, entender do que se trata, aplicar isso na sua vida, ver o que você deixou de fazer por não ter tido esse conhecimento. Inclusive, voltando para a parte do livro, isso daí foi uma coisa que meio que deu um chave na minha vida, que eu comecei a ver essa parte, eu cometi tal erro ali no passado que eu não entendia desse jeito aqui. Agora beleza, agora eu tenho esse entendimento, se isso acontecer de novo eu já sei como é que eu vou seguir por aqui. Então, principalmente essa parte que você falou, 30 minutinhos ali, ou sei lá, 1 hora, você faz o almoço ali da semana, tipo, a comida e congela, bota nos potinhos, congela, e aí você só precisa descongelar aquilo ali e comer depois. Então você teve um trabalho um pouco maior num dia só para adiantar o resto inteiro da semana, então...
E uma coisa que eu tenho feito agora, que eu falei pra Luísa, é que agora eu quero só conviver com milionários. Aí a Luísa falou, quantos milionários você conhece? Eu falei, sinceramente, eu acho que um, mas... Essa não é a questão. Eu posso modular o meu ambiente que eu aprendi no RD do Wesley. Que ele fala sobre modular o ambiente, que o ambiente molda mais que o DNA. Aí ele fala, então você pega e molda o seu ambiente virtual. Deixei de seguir tudo que não me acrescentava. E agora eu tenho a minha rotina. Que é pegar o YouTube, chamar o Luiz e falar, vem cá, vamos falar dos nossos amigos milionários. E botar lá, deixar pelo menos 30 minutos ou da rotina de um milionário, ou de alguma coisa que ele tá falando, ou mostrando um novo projeto, mas que a gente vai olhando assim e a gente vai abrindo a mente. Teve esses dias que a gente tava vendo a vida do Thiago Finch e a Luísa, amor, existe essa casa? Aí eu, existe, amor, ele mora ali. Nossa, existe esse carro? Existe, vai, é o carro dele ali na garagem ali. Nossa, existe esse computador? Existe, ué. Ali o computador dele na casa dele, ali, ele sentado no computador, ele usando o computador. É o computador dele, ué. Nosso computador é esse aqui. O computador dele é aquele, entendeu? Então, tipo assim, caramba, abre a mente pro que existe. E outra, comportamentos, eles vão conversando, aí um outro faz uma piadinha, tipo, que não sei o que você acha disso? Eu tô cagando e andando. Teve uma que o Thiago Fischer falou, eu tô mais que cagando e andando, eu tô correndo e cagando. Eu acho que eu já vi. Eu tô correndo e cagando porque o povo falar de mim e tal. Aí eu olhei assim e fiquei, eu me julgo muito com relação a ficar postando as minhas coisas no YouTube e tal. Quer saber? Vou mandar mensagem pro Davi pra ver se a gente adianta aquela questão de gravar o podcast. Então são pequenas coisas que você vai vendo ali, que você vai se influenciando, que você vai modulando seu comportamento. Se você vai... Algumas coisas que antes era tudo bem, agora não, eu não quero aceitar mais isso. Pra mim isso é pouco agora. Agora eu acho isso insuficiente. E aceitar que tem coisas que realmente são insuficientes. Por exemplo, eu gostava muito do meu carro era um bom carro. Mas de uns tempos pra cá eu tô sentindo que ele era insuficiente pra mim. Eu queria um carro automático, eu queria um pouco mais de conforto, entendeu? Eu queria um carro que me oferecesse status. Meu carro era bom, mas ele não me oferecia tanto status. Ele me oferecia um certo status sim, mas no nível baixo. Eu queria subir o nível, entendeu? Eu queria que pessoas maiores achassem que meu carro me oferecia status também, entendeu? E tudo isso para crescer a minha energia, para crescer essa minha força, essa minha matriz, entendeu? A questão da confiança, do que eu consigo fazer, o que eu acho que eu consigo fazer, o que eu tenho peito para encarar. Porque a pessoa que acha que vai passar a vida inteira trabalhando numa empresa, esperando que o chefe promova ele, andando com o mesmo Fiesta 2004, de lá até aqui, ela pode até ter a aposentadoria dela, mas ela não vai... Viver muitas coisas. Ela não vai crescer, não vai se engrandecer, entendeu? A gente tem que procurar na vida motivo pra gente se orgulhar da nossa vida e motivo pra gente se orgulhar da gente. Sim. Eu acho que principalmente da gente mesmo. De orgulhar das coisas. Por isso que vem aquela minha parte da gratidão. Porque, se eu não fizer por mim, quem vai fazer? E aí tem muita gente que às vezes pensa... Eu penso que nem você. Tem muita gente que às vezes vê esse pensamento nosso e fala, mas você é ganancioso, você é avarento, sei lá o que, só pensa no dinheiro. Não é que eu não só penso no dinheiro, mas eu penso num conglomerado de coisas que ele pode me agregar e me fazer viver experiências que eu não vivi ainda e que tipo, pode me fazer evoluir em várias partes da minha vida. Eu não falo só em dinheiro, mas espiritualmente, principalmente, em saúde, família, experiências, momentos, porque, eu tô aqui e eu vou, aqui na Terra, desse jeito e tal, eu vou ficar sempre na mesma vida, na mesma casa, com as mesmas coisas. Por que eu não posso mais? Não é questão de ser ganancioso, é questão de, tipo, eu já cheguei nessa meta. Agora eu vou ficar contente só com isso? Davi era rico, Salomão era rico, José do Egito era rico e eu vou ficar na sarjeta? Eu não. Então. E uma coisa, a gratidão ela abre portas. Uma coisa que eu nunca me permiti foi primeiro reclamar do meu sustento e trabalho gratidão no meu coração todos os dias. E na semana que eu consegui trocar de carro, olha só que loucura, eu não sabia que eu ia conseguir fazer isso, eu não sabia que eu ia conseguir trocar de carro.
Eu sabia que eu queria, mas não sabia que eu consegui. E aí na semana que eu decidi trocar de carro, todos os dias que eu entrei no meu antigo carro para dirigir, todos os dias eu falei, Deus, muito obrigada por eu ter um carro. Por eu ter um carro confortável, que tem ar-condicionado, tá ligado? Que me leva pra todo canto. Muito obrigada por ter combustível aqui no meu carro pra eu conseguir fazer o que eu preciso. E tava ali andando no trânsito. Muito obrigada, Deus, por eu estar aqui nesse carro, por eu não estar ali naquele sol de lascar. Tô aqui no ar-condicionado de boa. Valeu. Todos os dias pensando que aquilo era uma bênção. Acabou que essa bênção aumentou de tamanho. Tipo, em nenhum momento eu reclamei do meu antigo carro. Eu só queria um carro melhor, sabe? Eu nunca reclamei do meu antigo carro, eu adorava ele. Eu só queria um carro melhor. E tipo, se tudo der errado e eu precisar voltar até meu antigo carro, eu vou ficar sussa. Porque eu gosto dele, eu adoro meu antigo carro. Eu só agora tô na oportunidade de ter um carro melhor. E eu acho que isso veio principalmente fruto da gratidão, de agradecer as coisas que tem. Tem dia que, cara, você tem que botar o pé que Deus vai botar o chão. Ontem foi até um exemplo disso. Eu tinha que pagar o cartão de crédito da Luísa e eu paguei o cartão de crédito dela às 6h30 da tarde. 6 horas, eu nem sabia como eu ia pagar o cartão de crédito dela. Foi tipo assim, todo um monte de mágica que aconteceu, tá ligado? Uma pessoa que precisava me pagar, acabou me pagando, não sei o que. Nisso, eu não me preocupei. E eu não me preocupei desde o início. Esse está sendo o meu desafio. Esse está sendo o meu desafio, assim, meu salto de fé nesse momento. Está sendo olhar para uma situação que eu olho, que eu preciso resolver, mas que eu relaxo e penso, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que isso daqui tem que ser resolvido nesse momento. E Deus também sabe que, enfim, todas as coisas que eu preciso, inclusive coisas que eu nem sei. Então eu vou aceitar e vou confiar. E esse relaxamento, eu acho que ele ajuda a atrair as coisas a acontecerem. Porque antes, quando eu era tensa, o que eu via? Quando você fica se tensionando demais, querendo controlar a vida, qual que é a mensagem que a gente manda? Eu resolvo. Não preciso de ajuda, eu resolvo. É muito egocêntrico isso. É, muito egocêntrico. É como a Eva. Eu vou comer a maçã porque eu consigo ser assim como Deus. Eu não preciso de Deus, eu vou comer a maçã, eu sou suficiente só. Mas quando você tem uma postura de... Será que eu como a maçã? Deus, me responde, eu posso? Será que eu consigo? Deus, vou confiar em você. Eu preciso disso e disso e disso para ser resolvido. Eu não quero ser maior. Eu não quero me sentir foda. Eu não quero nada disso. Eu só quero paz, relaxar, ficar tranquilo. E de repente ver todas as coisas se realizando. Isso tem sido tão gratificante pra mim. Sabe, tipo, eu realmente não tinha esse relacionamento com Deus. Eu comecei a ter esse relacionamento realmente de Comecei a ter mais relacionamento de uns 3 anos pra cá, 4 anos. E comecei a entender mesmo, viver mesmo, tem menos de 1 ano. E eu tenho visto como esses, sei lá, vamos dizer, 6 meses com Deus foi um salto de 2 anos na minha vida. Super entendo. Por mais que eu tenha uma família religiosa, eu entendo bastante sobre o espiritismo, no caso da minha família, mas eu sinto que eu estava um pouco longe e tal. E comigo foi a mesma coisa com você. E por mais que meu nome seja Davi, eu me vejo um pouco na história dele, porque ele questionava muito quando chegava os perrengues da vida lá e falava: Deus, cadê você? Por que eu estou passando por isso? Então o negócio é, se você está passando por isso, é porque você tem que passar por isso, porque lá na frente Deus está te preparando para você conseguir algo melhor. Então, basicamente, tipo assim, por exemplo, um dia você estava andando de ônibus, você conseguiu seu primeiro carro, aí você ficou grato por estar conseguindo aquilo e falou: não, mas agora eu acho que eu posso mais, consigo mais e tal. Teve seus problemas, tudo que aconteceu, por exemplo, essa questão do cartão e tal, foi grata por tudo que aconteceu e Deus proveu mais coisa pra você e você conseguiu também trocar de carro. Então, tipo, é uma fé que, independente do que aconteça, tudo Deus está botando na sua vida, porque Ele sabe onde você vai chegar, Ele sabe do seu potencial, da sua potência, e
ele só quer seu bem, nosso bem. A gente, digamos, é filho dele. Então, tem uma reflexão que eu parei muito para refletir, inclusive, eu gosto muito disso daqui, amor próprio. As pessoas, eu vejo que hoje em dia não... Hoje em dia, na geração depois da nossa, tá tendo um pouco mais disso, mas enfim, eu vou te explicar. Que é uma comparação do tipo, que eu vi um vídeo. Vamos supor, eu tô aqui e te dou um presente, te dou um carro muito lindo e tal, e aí você não cuida desse carro, não gosta muito, por mais que o carro seja um carro foda, sei lá, uma Ferrari linda lá, mas aí você deixa ela de canto, não cuida dela, não anda dela, e aí eu volto outro dia, ou qualquer outro dia e vejo que ela tá, tipo assim, toda desleixada, tá largada. Basicamente, eu comecei a implementar essa visão, porque eu, sendo o amigo, é como se fosse Deus dando a minha vida, o meu corpo. E o meu corpo, no caso, é como se fosse a Ferrari. Uhum. Então, tipo assim, por que eu não vou cuidar do veículo que Deus me deu para vir aqui na Terra para conseguir viver bem? Depois que eu fui internado, eu comecei a dar muito mais valor nisso, na saúde, porque eu tenho asma. Então, isso inclusive foi um dos motivos de eu começar a correr, que eu fui internado com dengue, a dengue atacou meu pulmão, eu não conseguia respirar. Tipo, era uma coisa muito agoniante. Tipo assim, pensa, um princípio básico da vida é você respirar oxigênio e você não conseguir respirar, tipo, ficar... Tipo, eu acho que inclusive um dos jeitos mais agoniantes de morrer é assim, afogado, né? Enfim. E não só isso, teve uma experiência muito traumática lá. Eu fiquei 4 dias com catéter, respirando com o tanque de oxigênio do meu lado, parado lá. E aí depois disso eu fui internado numa sala com várias pessoas. Tinha 2 velhinhos lá, um era o seu Pedro e o seu João, os 2 passaram a vida inteira fumando também e tal. Estavam com complicações no pulmão lá. E o seu Pedro, ele tinha 60 anos e infelizmente ele partiu ali. E eu vendo o sofrimento dele, porque ele estava pior do que eu. Ele estava no catéter desde que eu cheguei, ele mal se mexia, ficava parado. E tipo, eu tava na ligação com um amigo meu, quando a gente tava lá internado, vem as enfermeiras fazendo tipo um check-up, né, de madrugada, isso foi durante a madrugada, umas 2, 3 horas da manhã. E aí eu vi a agonia, vi lá o pessoal, tipo assim, o filho dele que tava cuidando dele tava dormindo e não percebeu que o pai tava inconsciente lá. Tentaram reviver ele, mas tinha dado a hora dele, tipo assim, eu vi o sofrimento de perto, vivi aquilo, ainda vi alguém falecer por isso. E aí eu comecei a dar muito mais valor para isso. Inclusive, tem um vídeo que eu queria muito gravar, tipo, entrevistando as pessoas na rua, falando sobre amor próprio, que é meio que uma questão, é fazer 3 perguntas. Primeiro, vou fazer com você. Pra você, o que é amor próprio? É eu respeitar os meus limites. Pô, foda. Uma pessoa que tem amor próprio, que se ama, o que geralmente ela faz? Respeito os próprios limites. Mas tipo, só isso, não tem nada mais a acrescentar? Eu acho que, tipo assim... Cuidado, por exemplo. Eu acho que, tipo, o respeito aos próprios limites é uma coisa muito filosófica, entendeu? Porque quando eu falo respeitar os próprios limites, eu tô respondendo uma coisa, mas eu tô respondendo milhares de coisas. Por exemplo, uma pessoa que respeita os limites do próprio organismo, ela vai comer até ficar obesa? Não. Uma pessoa que respeita os limites da própria moral, ela vai aceitar um relacionamento que a pessoa agride ela? Não. Uma pessoa que respeita os limites da preguiça, ela vai aceitar ter preguiça de pegar uma água pra ela? Não. Ela entende que ela tem preguiça, mas que tem um limite que não dá mais, que ela precisa ir buscar água. Eu acho que é muito essa questão da consciência. Infelizmente eu vejo que hoje a gente, não só as pessoas, eu também, todo mundo, a gente perde noção de um limite ou de outro. Nossa geração é uma geração de excessos, né? É uma geração que não é que buscou, mas foi resolvida por excessos. A nossa vida inteira foi assim. Quando a gente era criança, a gente nem...
nossos pais ainda não sabiam que açúcar fazia tão mal, então a gente foi entupido de açúcar mesmo, de Nutella, de caralho, entendeu? E tipo assim, quando chegou toda essa discussão, eu já tinha 15 anos. E agora? Entendeu? E eu tava com 10. tudo isso. E a gente tomou remédio psiquiátrico pra caralho, Ritalina, e Citalopram, e Zolpidem, o caralho. Então assim, foi uma geração muito excessiva. E excessiva também nessa questão de não ter tempo pra si. Sabe? Essa parte não sei como foi mais ou menos a sua parte da depressão, mas isso causa um pouco nas pessoas. Causa? Não, depressão era quase uma moda, tipo, todo mundo tava se sentindo vazio, todo mundo tava sentindo uma merda. Todo mundo tava com depressão na época. Depressão é ansiedade, né? O TDAH agora é a doença da vez. Todo mundo tem TDAH. Velho, esse TDAH aí, velho, é complicado, porque eu nem sei quem é que tem TDAH, mas eu sei muito bem quem toma Ritalina, e não é todo mundo que toma Ritalina que tem TDAH. A maioria das pessoas conseguiria resolver o problema delas de atenção com mindfulness. Eu resolvi assim. Eu tive eu posso dizer que eu não tive uma recaída de depressão por conta de mindfulness e atividade física. Atividade física, mindfulness, tomar sol, ou seja, eu parto do princípio que ninguém tem depressão até que você faça atividade física, se hidrate, tome sol, faça meditação, e se você fizer tudo isso e tiver depressão, tudo bem, você realmente tem depressão. Se você fizer tudo isso e só comer comida mais ou menos, não focar na alimentação, comer aquela comida de brasileiro, pão francês no café da manhã com manteiga, almoçar estrogonofe, você ainda vai ter uma qualidade de vida boa. Você ainda vai ter uma qualidade de vida boa. Mesmo que você não tenha uma alimentação maravilhosa, você ainda vai ter uma qualidade de vida boa. Então, eu vejo que rolou muito essa negligência com o bem-estar, não só da gente, a geração dos meus pais também, eu acho que é uma geração que, pelo menos eu vejo na minha família, o pessoal um pouco sim negligente com a questão da própria saúde. Eles cuidam dos problemas, mas eles não previnem. Tipo, eu tenho pressão alta, eu tomo remédio pra pressão alta, mas não cuida verdadeiramente da saúde, entendeu? Não antecipa esse problema. Eu acho que eu antecipo os problemas. Alguns eu tô deixando que eles venham. Por exemplo, eu gosto de consumir álcool. Se eu tiver algum problema com relação a isso, eu também não vou reclamar. Se bem que eu acho que isso não vai acontecer, porque eu não bebo a ponto de... Os caras tudo se lascar o organismo. Eu acho que eu não bebo a ponto de me matar, e também por conta de eu me hidratar muito bem. É aquele negócio do redução de danos. Então, compensa aqui. Então nessa questão do álcool realmente tem uma redução de danos. Mas eu não me importo muito não, porque eu acho que álcool é mais de boa que açúcar. Eu acho o açúcar muito mais prejudicial que açúcar da Alzheimer. Tudo bem que álcool dá violência doméstica, mas só que eu não pratico violência doméstica quando bebo. Na verdade, eu não pratico violência doméstica no geral, né? Pra mim não tem problema. O pior que, tipo assim, por mais que eu seja meio formiguinha, eu vejo o açúcar como... É um câncer, velho. É um vilão, cara, dá Alzheimer. Total, tá ligado? Por isso que eu tento trocar, tipo, o açúcar cristalizado mesmo, doce, pro fruta. Porque fruta, pô, veio da natureza e tal, bonitinho. É o doce do Senhor. Então, pronto. Exatamente, tá até lá no primeiro capítulo de Gênesis. E eu cheguei a perguntar isso porque, tipo assim, basicamente eu já perguntei isso pra algumas pessoas porque eu gosto de trazer essa reflexão interna delas. Sobre quando às vezes eu percebo que porque eu vejo que você se cuida bastante. Você e a Luísa, inclusive, que nem você falou, tipo, são uma unidade, né? Uhum. Então eu vejo que vocês têm esse negócio, essa cuidado um com o outro e tal. Mas eu faço geralmente essa reflexão, às vezes, quando eu vejo que uma pessoa não tem muito. Aí eu pergunto, o que é amor próprio? Eu pergunto, o que uma pessoa que se ama faz, que nem eu fiz. E aí, geralmente, as pessoas falam, a pessoa que se ama, ela estuda, ela vai pra academia, ela se cuida, tem um autocuidado legal. Que acaba se enquadrando no respeitar os seus limites também. Sim. E aí, no final, eu falo, baseado em tudo que você falou aqui, você se ama? Nessa hora, geralmente, muitas pessoas meio que ficam tipo... Pô, então eu me amo muito, porque eu respeito muito... Nossa, eu achava que eu não me amava tanto.
Agora trazendo essa reflexão, eu me amo pra caramba. Porque, tipo, tem momentos que eu tô me odiando. Mas algo dentro de mim fala bem assim, tenha piedade de si. Tipo, eu tenho tentado me tratar do jeito que eu trato as pessoas. Tipo, se tu vacilar com alguma coisa e eu falar, pô, mano, relaxa, vai ficar tudo bem. Eu vou tentar fazer isso comigo também. Porque se eu ficar só, ah, nossa, você só faz merda, não sei o que, colocando coisa ruim na minha cabeça, isso é um hábito que eu tinha e que me fez muito mal. E depois que eu tô nessa fase mais próxima de Deus, nessa fase não, que eu tô nessa vida, uma troca de vida na verdade, né, não uma fase. Eu tenho vivido momentos de reflexão muito séria, assim, e a Luiz, a gente tá fazendo a declaração, né? Aí no Salmo 1, tem várias coisas escritas. Aí eu profetizo aquilo na primeira pessoa plural, que somos eu e a Luísa, entendeu? Aí eu falo que nós somos como árvores que crescem às águas dos rios ribeiros, que tudo que nós fizermos prosperará, tal, não sei o quê. E a primeira vez que eu fiz, quando eu terminei, a Luísa, eu fiquei olhando assim, a Luísa falou, o que foi, amor? Eu nunca tinha falado tanta coisa boa de mim antes. Aí ela, sério? Aí eu, sério, ela, eu também não. Aí eu fiquei, caramba, velho. E agora eu tô falando coisa boa de mim todos os dias, porque todos os dias eu tô pegando, abrindo e declarando isso na nossa vida. E eu tô realmente mudando a forma como eu me via. Agora eu me vejo realmente como uma árvore gigante que cresce próximo às águas e que é capaz de crescer, e que tudo que eu faço é capaz de prosperar e que as minhas folhas nunca vão cair. Eu consigo sentir essa saúde espiritual, essa saúde na minha energia através dessa conexão. Eu tenho visto que essa tranquilidade e essa prosperidade tem chegado muito mais silenciosa, de forma sutil, do que pelo trabalho duro em si. O trabalho duro ele traz muitas coisas, muitos ensinamentos, mas a fé traz muitos resultados. Os dois, então, combinados? É como se o trabalho duro fosse você escrevendo de lápis, fazendo conta no papel. E a fé fosse você fazer uma conta de calculadora. A velocidade que você consegue chegar ao resultado é muito mais rápida. Muito mais rápida. Fora que, inclusive, um negócio... Voltando um pouco do negócio dos livros, eu via que, tipo, na minha vida passava várias oportunidades. Minha mãe falava, pô, velho, tu perdeu a oportunidade de fazer isso, de estar num emprego tal, ter feito tal coisa. E aí eu... eu acho que de toda mãe fala isso, né? E aí depois que eu comecei a estudar mesmo, com vontade, não só levar a vida com a barriga, eu comecei a ver e notar as oportunidades vindo e começar a laçar elas. Então, tipo, foi uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Então, conhecimento nunca é demais, o problema é virar um obeso intelectual. Mas o conhecimento bom mesmo é quando vira sabedoria, você saber aplicar ele. Então, isso foi a parte de você pescar as oportunidades. Pô, beleza, eu tenho um entendimento sobre isso daqui, agora eu tô vendo uma oportunidade ali de eu, sei lá, fechar um contrato ali, arranjar alguma coisa ali que vai me fazer evoluir, vai ser um ganha-ganha ali e tal. Então, velho, vou fundo. Aí, às vezes, por mais que eu não tenha muita convicção de que eu vá conseguir, é melhor ir, porque o não eu já tenho, então... Exato. É o famoso bota o pé que Deus põe o chão. A fé ajuda demais, assim, a gente crescer na vida. Enfim, a chegar em vários outros lugares. Mas aí, chegando agora, caminhando agora para o fechamento aqui do nosso podcast, queria que você dissesse, Davi, qual foi, trazendo aí a partir da Davi que você estava até falando, qual foi a situação ali que você estava lendo, a reflexão que mais te marcou, a reflexão que mais você, tipo assim, eu sinto que todo mundo tem alguma coisa que leu, que ouviu, que sonhou, que pensou, alguma frase, alguma história, alguma coisa que pegou e marcou no nosso coração e que aquilo molda, virou quase um princípio, molda as suas escolhas, as suas atitudes. O que foi que fez isso com você?
necessariamente falando de um princípio bíblico ou... Pode ser tudo. Tem um... Isso também está na Bíblia. O amor salva vidas, independente do amor. Uma vez eu perguntei, eu estava lendo um livro, no meio dessa minha transição, eu comecei a ficar um pouco arrogante com as pessoas, eu até entendi um pouco disso, era, digamos, meu ego falando mais alto. Eu li um livro chamado O Ego é Seu Inimigo. O último capítulo do livro fala sobre o amor. E aí, bem na época, eu estava lendo alguma parte da Bíblia, eu não lembro qual, fala sobre amor. E, querendo ou não, os primeiros mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então, aí eu levantei a reflexão. Qual que é a arma mais poderosa onde, se todas as pessoas do mundo se armassem e atirassem contra os outros, resolveria todos os problemas da Terra? O amor fraterno, genuíno. Eu amar o próximo aqui, eu amar você, e isso de uma forma não tipo o assim... O amor ágape, o amor de Jesus? O amor fraterno mesmo, não do tipo, eu vou fazer isso daqui porque lá na frente eu vou te cobrar por isso. Não, esquece isso. O negócio é tipo assim, pô, tô vendo você no mal aqui, em alguma coisa ali, numa situação que eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Só que entra numa parte meio complicada do ser humano, que é fácil amar alguém que você goste. O foda agora é você amar alguém que você não goste, que tipo, tenha te causado algum mal, alguma coisa. Mas até pra ele você tem que, principalmente pra ele, no caso, você tem que botar esse amor, porque, que nem eu falei, o amor salva vidas. E impossível se todo mundo do planeta se armar de amor, de um amor fraterno mesmo, genuíno, amor se armar divino. de amar. E praticar isso com o próximo, acaba a corrupção, acaba tráfico de tudo, acaba todos os problemas. Porque eu vejo que o ser humano ele é muito egocêntrico, é muito do eu. E isso é ruim para as pessoas. Eu falo isso, mas de vez em quando eu me vejo nessas situações. Aí eu lembro dessa situação e eu falo, não, velho, calma aí. E esse livro, inclusive, foi um livro que me deu um estalo muito grande. O ego é seu inimigo. Porra, muito foda. Top demais, Davi. Isso. Valeu demais, foi muito bom receber você no podcast. Se quiser gratidão, falar suas redes sociais, tudo pro pessoal, sua empresa. É isso, Kiro Digital, a empresa que eu trabalho. Meu Instagram é o Davi Moreira01. E eu tô sempre postando algumas coisas lá da minha rotina, algumas reflexões eu também posto lá. E segue lá que vocês vão gostar bastante. E em breve eu vou estar criando meu canal no YouTube também. E postando meu dia a dia, meus vlogs, as coisas que eu faço. Enfim, é isso. Valeu, rapaziada. Se inscreve no canal aqui, que aqui, ó, conhecimento puro. Agita, galera. Gratidão demais pelo convite. É nóis. E em breve você vai estar presente no meu, hein? Total, tem que ir no seu podcast. Tamo junto, galera. Espero que quando vocês estejam ouvindo já tenha até o podcast do Davi e o nosso episódio. Sigam lá e confiram. Valeu!